remuneração. Por que ter uma atenção na remuneração? Primeiro, eu vou até na origem de tudo. Quando você está iniciando a contratação de uma pessoa, como eu falei lá atrás, você tem que ver que categoria ela é, que condições a legislação exige na contratação dela, complementarmente com a convenção coletiva, ver o que ela tem que ter de remuneração, aí qual é o salário base dele, qual é o piso salarial que vai ser pago e quais são os benefícios que essa pessoa deve receber. Então, normalmente, se você tem uma empresa de grande porte, essa área ela é administrada por uma ou mais pessoas para atender a toda a exigências que se fazem necessários em termos de remuneração. Uma vez você tendo o trabalhador adequadamente remunerado e com um programa de remuneração dentro da sua empresa, você tem que se ater à database que a sua empresa estaria em função da atividade e o seu empregado em função da sua classificação, comerciário, metalúrgico, enfim, esse tipo de vinculação profissional, qual é a database que tudo aquilo que é negociado complementarmente à convenção coletiva, ela é renegociada, é quando ocorre o reajuste salarial de todos esses trabalhadores. E junto com o reajuste salarial, também ocorre a parte de atualização de todos os benefícios que o trabalhador tem. Isso é o que compõe toda a parte de remuneração e que deve ter sua atenção muito bem caracterizada para que não haja problemas futuros. Porque imagine um trabalhador que tenha direitos e que a empresa não esteja cumprindo, ele pode, numa ação trabalhista, pleitear os últimos 60 meses disso. Então, eu volto a insistir sempre nessa tecla do problema do passivo trabalhista, que pode estar sendo criado por uma falta de administração na remuneração. Pois bem, da remuneração, nós temos aí um período em que os trabalhadores são avaliados. E aí existem N sistemas de avaliação. Até o sistema que pode-se dizer hoje mais sofisticado, que é a avaliação 360 graus, que grandes empresas, grandes companhias praticam, assim como outras empresas de menor porte praticam de forma segmentada. Com relação à avaliação, eu mencionei a avaliação 360 graus. Essa avaliação é quando o profissional é avaliado pelo seu chefe, pelo seu subordinado e pelos seus pares. Então, por isso que ela se torna uma avaliação 360 graus. É um sistema um tanto quanto complexo de se aplicar. Ele é muito interessante. Eu já participei de pelo menos umas 4 ou 5 projetos desse tipo, em que foram feitas avaliações 360 graus. É muito interessante porque a troca de informações, a troca de percepção da parte de um e de outro, e o que é melhor, você tem uma avaliação em que você é também avaliado pelo seu subordinado. Então, é algo interessante. Agora, existe no mercado N tipos de sugestões de avaliação, de empresas que fazem esse tipo, porque normalmente nem todas as nossas empresas têm condição de estar fazendo esse tipo de avaliação.
Tem empresas muito boas, credenciadas para poderem fazer isso, assim como você pode criar um mecanismo de avaliação em que você faz a avaliação dos seus profissionais. Então, dentro da sua estrutura hierárquica, você tem aí a avaliação de cada nível de profissional. Por que da avaliação? E aí é que entra um fator importante. Hoje nós temos uma lei que foi criada no ano de 2000, que estabelece o programa de participação nos resultados. Então, muitas empresas, ao implantar esse programa, acaba fazendo de uma forma muito simples e, muitas vezes, não atendendo o objetivo dele. É um programa de participação nos resultados. Então, você tem que estar se utilizando desse programa para poder tirar proveito dele. Em que sentido? Você avalia o trabalhador, você diz para o trabalhador aonde ele está muito bem no seu serviço, aonde ele não está bem, que ele precisaria melhorar, aonde que se faria necessário um treinamento, então aí você já direciona para uma outra ala das atividades de RH, e no final dessa avaliação, você tem uma medição desse trabalhador em relação a outros trabalhadores. E por que isso se faz necessário? Porque se você criar um programa onde ele só estabeleça que se a empresa obteve resultado, então esse resultado será compartilhado com todos os trabalhadores, então você vai dar algo em torno, vou dar um chute aqui, meio salário para cada trabalhador, como se fosse, em algumas empresas, um 14º salário para cada trabalhador. O que isso vai trazer de benefício? O que isso vai melhorar a produtividade do trabalhador, se usarmos como exemplo um trabalhador que está descontente, que não está produzindo, mas ele recebe o 14º salário. E um outro que está produzindo, que está sendo incentivado, ele está querendo crescer tudo e recebe o mesmo valor. Isso acaba criando uma desmotivação. Então, para isso, precisa haver uma avaliação, até porque a empresa, a partir da hora que ela faz esse tipo de atividade de avaliação, ela tem como até identificar pontos que muitas vezes não são identificados. Imaginem vocês numa linha de produção. Se você tem como metas, porque a avaliação de desempenho, você tem estabelecido metas para os trabalhadores, e são metas diferentes para cada tipo de trabalhador, para cada categoria de trabalhador e nível de trabalhador dentro da empresa. Então, você cria uma meta de volume de rejeição numa linha de produção. Você imagina algo que, se não é medido dessa forma, você só vai ter o resultado daquele produto que ele está sendo rejeitado lá no controle de qualidade. Imagina quantas etapas esse produto passou para chegar lá no controle de qualidade, que é obrigatório, ele ser rejeitado. Agora, se você tem medições que você possa fazer e avaliações que você possa fazer anterior a isso, o nível de rejeição pode ser bem inferior. E isso altera muito o resultado da empresa. Então, a avaliação, ela se faz necessária e de uma forma adequada, de uma forma, vamos dizer, bem criteriosa e com elementos científicos que possam trazer resultados. Um dos resultados que também é obtido nessa avaliação é a necessidade
de um melhor treinamento. Você pode estar aí identificando de que as incorrências ali de rejeição, de erros, está sendo porque está faltando ou informação, ou está faltando um treinamento para aqueles profissionais. Então, tudo isso não é custo para a sua empresa, e sim investimento, porque com certeza o que você investe naquele momento, com aquele trabalhador, com aquela avaliação, e, por consequência, até com a remuneração dessa avaliação, com o pagamento de um PPR, de um programa para o trabalhador, tudo isso é investimento e que lhe traz um resultado muito maior. O programa de participação nos resultados, eu considero como um programa ganha-ganha. Ganha o trabalhador e ganha o empresário, o empregador. Por quê? Porque à medida em que você estabelece metas para o trabalhador e ele as atinge, automaticamente isso está também atingindo as metas que a empresa assim traçou. Então, se você tem com isso o objetivo de ter um lucro não mais de 10%, estou colocando assim simbolicamente, e sim um objetivo de um lucro de 15%, e para isso o trabalhador tem que se dedicar um outro X, a composição disso, com certeza, os 5% a mais, nesse exemplo que eu estou dando, que a empresa obteve, ela pode usar para o investimento que ela teve, ela custeia todo esse investimento, ela custeia todo o trabalho, todo o pagamento que os empresários, que vocês, empresários, fizeram aos seus trabalhadores, custeia treinamento e ainda sobra uma margem, que é a margem que a empresa teve além do lucro normal que ela tinha estabelecido. Então, é uma matemática que pode ser feita em que ganham os dois lados. E aí é beneficiado o trabalhador. Eu estou recebendo aqui uma pergunta que é se o PPR é obrigatório. Como eu falei, ele foi criado por uma lei se não me engano, no ano de 2000, ele não é obrigatório ao pé da letra, ele está instituído, ele indica que as empresas deverão implantá-los, mas não há nenhuma penalidade se a empresa não o implantar. Então, por isso que muitas empresas não olham para esse item e não os implantam. A maioria que acaba implantando são grandes empresas, empresas com uma outra visão em relação aos seus trabalhadores, com uma visão, como eu disse, do ganha-ganha, ou então empresas que estão obrigadas através de uma convenção coletiva. Muitas vezes as negociações em convenção coletiva traz a obrigatoriedade do PPR. Algumas que eu não gosto muito de ler, é aquelas que estabelecem um valor fixo. Então, isso daí não justifica um PPR. O PPR tem que ser algo que requeira uma avaliação, porque assim você vai ter o profissional num crescimento, num desenvolvimento. Ele vai estar sabendo se ele está trabalhando direito, se ele está produzindo bem, se falta a ele instruções, se ele precisa ser treinado, e assim há um ganha-ganha entre empresa e trabalhador. Então, nessa parte de avaliação e desempenho, um outro item que nós vamos estar falando agora é o que
realmente acontece, e muitas vezes, se não bem administrado, é onde nós temos a porta de entrada. Na realidade, isso aqui é a porta de saída, mas ele é a porta de entrada das ações trabalhistas. É o assunto rescisão contratual. Nós temos, hoje, uma grande incidência das rescisões contratuais. Eu diria que 95% delas sendo realizadas diretamente nas empresas. Antes da reforma trabalhista, elas eram obrigatoriamente realizadas, as homologações dessas rescisões contratuais eram obrigadas a serem realizadas ou na Secretaria do Trabalho, antigo Ministério do Trabalho, antiga denominada DRT, né, Delegacia Regional do Trabalho, ou nos seus respectivos sindicatos de empregados. Com isso, as rescisões, elas eram respeitado aí as entidades que atuavam corretamente, eram todas elas verificadas, calculadas, analisadas, e antes da homologação, se houvesse qualquer divergência, eram anotadas as ressalvas essas que eram corrigidas pelas empresas no ato do pagamento. Infelizmente, na minha opinião, não há mais essas homologações. Então, hoje, o pagamento e o ato da assinatura da rescisão ocorre em 95% dos casos na própria empresa. Eu digo 95% porque ainda resta alguns poucos casos de homologação que permaneceram como obrigatórios nas convenções coletivas. Agora, por que eu falei de porta de entrada para a ação trabalhista, uma vez que é uma porta de saída do trabalhador? É que grande parte, eu diria que, se tivéssemos que usar estatisticamente aí, 80% das demissões, elas não são adequadamente processadas. O que vem a ser isso? Da mesma forma como você, ao contratar um trabalhador, você, sorridente, você dá a notícia para a pessoa, você está contratado, e do outro lado você tem a recepção calorosa, alegre, daquela boa notícia, você tem que estar preparado e saber fazer e dar a notícia de que você, empregado, está demitido. O motivo da demissão, o porquê da demissão, o como será feita essa demissão. Então, a má notícia, ela é sempre difícil de ser recebida. Ninguém recebe e absolve ela. Então, ela precisa ser muito bem tratada. Ela tem que ser muito bem cuidada. Quando você tem uma equipe, você tem que procurar fazer uma análise daqueles, sem criar nenhuma restrição quanto a A, B ou C, mas daqueles que o impacto da demissão vai criar um problema maior do que o outro. Por exemplo, você tem duas pessoas, você tem uma pessoa que é solteira, não tem compromissos, e tem outra que é casada e tem lá 3 filhos, enfim, você tem uma situação socioeconômica diferente de um e de outro. Então, você pode, lógico, se você não tiver nenhuma diferença do motivo pelo qual você está demitindo, você teria que demitir uma pessoa e pode ser o A ou B. Então, você
cria aí um mecanismo de você tentar minimizar esse impacto. Agora, o mais importante é a atenção que deve ser dado a esse trabalhador que está sendo demitido. Normalmente, grande parte dos processos que eu vejo e a forma como o próprio trabalhador age no dia da audiência, ao se referir à empresa, é que tudo foi bem até o dia em que ele foi demitido. E no dia que ele foi demitido, nenhuma atenção foi dada a ele. Já ouvi casos de pessoa que estava com parentes hospitalizados, dependiam do plano médico, e a empresa simplesmente demitiu, cancelou o plano médico e vai buscar os seus direitos, como muitas vezes é falado dessa forma. Então, a rescisão de contrato, realmente, ela é difícil, não é fácil, ela é difícil de ser realizada, mas ela precisa ter todo, eu diria, um carinho, uma atenção, uma humanização em relação àquele que está recebendo essa notícia. Existem regras para isso, normalmente deve ser comunicado o desligamento da pessoa pelo seu próprio superior. Ele é que deve estar dizendo o porquê que está sendo demitido, se é uma redução de quadro, se é um problema que está acontecendo agora, como aconteceu na pandemia, que teve muitas demissões, enfim, mas tem que ser ele e mostrar tudo aquilo que a empresa está buscando fazer com esse trabalhador para que ele possa sofrer o menor prejuízo possível em relação à saída dele. Então, a rescisão do contrato de trabalho, dentro desse objetivo aí de reduzir 90% dos custos dos processos trabalhistas de sua empresa, e você que está ouvindo para adquirir conhecimento, a rescisão do contrato de trabalho, na minha opinião, ela é o item mais importante em todos os itens que nós temos das relações do trabalho que possam gerar ações trabalhistas. Então, é aí que nós temos que ter uma ação, sim, cobrando aqueles que efetuam isso. Está sendo questionado aqui qual o prazo para o pagamento da rescisão contratual. Esse prazo, tínhamos antes da reforma 2 prazos. Um prazo que era de 24 horas para quem cumpre o aviso prévio, porque na rescisão você pode, normalmente, há o cumprimento do aviso prévio, que é de 30 dias, e que a pessoa pode, se demitido, ela pode usufruir de 2 horas por dia para a busca de um novo emprego, ou converter isso em 7 dias para a busca do emprego. Então, quando termina esse prazo dos 30 dias, no 31º dia, no passado, tinha que ser pago a rescisão do contrato de trabalho. Hoje, e quando o aviso prévio era indenizado, quer dizer, não havia o trabalho, era comunicado e a partir do dia seguinte ele já estava desligado da empresa, o aviso prévio de 30 dias, indenizado, permitia que a empresa fizesse o pagamento no 10º dia, porque aí tinha que fazer todos os cálculos, tudo, então tinha essa regra. Hoje, a regra é única. 10 dias até, veja bem, até o 10º dia, e não é dia útil, é dia corrido, até o 10º dia da rescisão do contrato de trabalho. Independentemente de adicionais que hoje tem, que inclusive projetam o contrato de trabalho, que é 3 dias por ano trabalhado, o que vale é o último dia do
aviso prévio. Então, se o aviso prévio foi dado no dia 1º, o último dia é dia 30, então, dia 1º do dia seguinte é o primeiro dia útil a ser considerado, não é útil, o primeiro dia a ser considerado na contagem dos 10 dias para fazer o pagamento. Então, o pagamento é até 10 dias. Eu, recentemente, tive uma ação trabalhista que esse item foi pleiteado, que é o artigo tem o 467 e tem o 477. O 467 por atraso de pagamento, e a empresa pagou no 12º dia, porque começou a contar na segunda-feira. A pessoa foi demitida na sexta, e os 10 dias a pessoa que era responsável pela área de pessoal começou a contar na segunda, não contou sábado e domingo. E aí pagou no 10º dia, mas contando a partir de segunda, o que deu 12 dias. Não teve defesa. Isso não teve como se defender. Teve que pagar a multa, e a multa é de 1 salário do trabalhador. Então, é um valor representativo. Então, hoje, nós vamos estar encerrando desta forma, na rescisão de contrato, devemos ter, com certeza, mais itens a serem abordados, que eu deixei um pouco para falar na live que nós vamos estar trazendo, o que a reforma trabalhista apresentou aí de diferenças do que nós tínhamos e temos agora. Algumas eu já falei, como falei hoje, mas eu estarei abordando algumas observações adicionais, até por conta do que melhorou ou, eventualmente, na minha opinião, do que atrapalhou. Uma das posições que eu volto a insistir que atrapalhou, essa é uma opinião minha particular, é das homologações, porque hoje o trabalhador, quando ele sai da empresa, e a empresa faz o pagamento dele, ele sai e não sabe se saiu recebendo tudo direitinho. E aí é que entra o grande problema. Lamentavelmente, desculpe os meus colegas advogados, mas tem advogados e advogados. E aí esse trabalhador procura um escritório de advocacia e o escritório não analisa corretamente e pode achar itens ali que ele não teria direito e entra com ação trabalhista. Como também poderia, e existe meios para isso, Câmara de Conciliação e outros mais, identificar pontos que estão irregulares e tentar resolver amigavelmente com a empresa sem entrar com uma ação trabalhista. O que outrora era feito pelo sindicato. O sindicato identificava, orientava a empresa, orientava o trabalhador e era feito um pagamento complementar. Se não houvesse o pagamento complementar, pelo menos já ficava a ressalva e o trabalhador sabia que ele tinha aquele direito e a empresa sabia que deixou de cumprir com aquele direito. Hoje, sem as homologações, isso não acontece. Então, ao engano do que muitos concluíram com a reforma trabalhista, este item, na minha opinião, eu assino embaixo, é um item que trouxe a sua exclusão, ou, melhor dizendo, a sua não obrigatoriedade, deixou tanto empresa como empregado sem uma proteção, sem uma orientação. Por isso que você, empresário, você, gerente de RH, você, estudante, você, recém-formado, precisa ter tudo isso atualizado para melhor orientar a sua empresa, na sua empresa, na sua atividade, ou aquele que vai adquirir isso como conhecimento, poder
como se diz no mercado hoje, vender essa sua capacitação com uma nova colocação no mercado.